Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Quem vos fala é o pastor Ivaí Cardoso. Nesse dia eu gostaria de deixar para você uma palavra para o seu coração, que se encontra registrada no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante, que nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Meu querido e amado irmão, meu querido e amado amigo, o texto desta mensagem é a pesca maravilhosa. É o subtítulo que está na própria palavra de Deus, quando o Senhor Jesus vai estar ensinando a multidão. Esse texto nos apresenta que existem pessoas que gostavam de ouvir o que Jesus falava. E é sempre bom podermos ouvir pessoas importantes, pessoas com conhecimentos, pessoas que nos trazem, acima de tudo, ensinamento, tanto para a vida quanto para a prática de nossas habilidades profissionais. Com certeza você que me ouve gosta de ouvir certos amigos, certos irmãos, certas pessoas que trazem para você conhecimento. No tempo que a Bíblia faz menção, não era diferente. Jesus, então, diz o texto, que foi falar a uma multidão. Para falar a uma multidão, ele precisava estar em um local onde todos pudessem ver. O que eu acho lindo nesse texto é que aqueles que estavam vendo estavam seguindo, indo atrás de Jesus. Existem vários tipos de pessoas que seguiam Jesus. O primeiro tipo de pessoas que seguiam Jesus eram os curiosos. Em todo lugar sempre haverá pessoas curiosas querendo saber das coisas, dos acontecimentos. Se ocorrer algo na rua e alguém parar e olhar para cima, com certeza muitas pessoas pararão, olharão para cima e perguntarão: o que foi? A curiosidade sempre vem no ser, em cada um de nós, porque de uma certa maneira somos curiosos para saber o que vem, o que aconteceu. E é interessante que o segundo tipo de pessoas que seguiam Jesus eram as pessoas que realmente queriam aprender, queriam saber acerca do reino de Deus. E Jesus então vem trazer uma palavra nova, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, uma palavra de vida para aqueles que estavam na multidão. O terceiro tipo de pessoas também que haviam na multidão eram os críticos, eram as autoridades, eram os doutores da lei, que queriam ouvir para o acusar, que queriam ouvir para defamá-lo, que queriam ouvir para afastar aquelas pessoas que o ouviam, que viam, de que ele não era verdadeiramente filho de Deus, mas que ele talvez fosse apenas alguém que estivesse mentindo. A minha pergunta nesse dia é: que tipo de pessoa é você quando ouve a palavra de Deus? Eu sei que alguns têm uma resistência muito grande para ouvir a palavra de Deus. Alguns têm uma resistência grande quando
é feito um convite e é convidado para ir a uma igreja de N denominações e a pessoa diz, não vou à igreja. Tudo bem, você não precisa ir a uma igreja para ouvir acerca do Jesus e acerca do reino que Jesus faz menção. Você pode ligar sua televisão e em N canais você tem uma mensagem onde vem falar desse Jesus. Mas voltemos aqui para o texto. Diz o texto então que Jesus vê um barco. O que eu acho lindo nesse texto é que Jesus vai em um barco de um determinado cidadão chamado Simeão. Simeão é pescador. E o que eu acho lindo, que ele pede o barco, vai um pouco mais para dentro do mar para poder falar à multidão para o ouvir. A multidão o ouve, a multidão fica atenta e Simão, com certeza que estava ali, prestou atenção na mensagem. Depois Simão está lavando, guardando a sua rede e Jesus diz, olha, entra no barco, joga a rede do outro lado. Quando nós falamos acerca de jogar a rede do outro lado, a gente está falando com um especialista de peixe. Simeão era pescador. Seu avô era pescador. O seu pai era pescador e ele tornou-se também um pescador de peixe. Talvez se diga assim, mas o pescador não é um pescador de peixe? Com certeza. Porém, tem um detalhe muito interessante nesse texto, que primeiramente Jesus manda que ele jogue a rede do outro lado. O que vem à mente de Simão Pedro, muitas vezes, é o que vem à nossa mente. Ele nos diz, trabalhei, não pesquei nada. Por que ele diz isso? Ele diz isso porque ele já conhecia onde ele se encontrava. Ele conhecia todos os tipos de peixe, peixinho, peixão, peixe grande, peixes enormes. E depois de ter trabalhado e não ter conseguido nada, ele nos dá uma palavra de ânimo, de encorajamento, dizendo, sobre tua palavra lançarei a rede. Ele joga a rede, ele confia no Senhor, e quando ele traz novamente a rede, vem com muito peixe, ao ponto de ele precisar de ajuda para que 2 barcos viessem puxar a rede e levar até a praia. A multidão então ajuda, os pescadores ajudam a trazer os peixes que estavam na rede e ele se sente envergonhado. E algumas vezes, quando nos sentimos na presença do Senhor, sentimos envergonhados porque somos pequenos. E quando nós entendemos que é Deus que é o grande, nós nos sentimos pequenos. E em nossa pequenez nos dirigimos ao Senhor, falamos, Senhor, eu sou pequeno, mas Ele conhece o meu ser, Ele conhece o seu ser, Ele nos conhece, Ele lhe conhece. Nosso Deus conhece você melhor do que você mesmo. O nosso Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Quando nos reportamos a Salmo 139, nós observamos que antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia. Deus conhecia Simeão. Diz o texto então que depois dessa linda pesca, Jesus o convida para tornar-se pescador de homem. O que ele quis com esse convite? Ele quis com esse convite transformar Simeão em um pregador, em um homem que fosse testemunhar acerca de Jesus. Algumas lições nós aprendemos desse texto. A primeira lição, quando as coisas não vão bem na minha vida, na sua vida, em nossa casa, nós devemos confiar no Senhor, porque a qualquer instante o Senhor vai estar batendo a nossa porta. Apocalipse capítulo 2:10 diz que eis que estou à porta e bato. É o Senhor batendo a sua porta, querendo entrar. E quando Ele entra, a visão aumenta, a fé aumenta, a esperança aumenta e os peixes vêm. Qual é a falta de peixe que está ocorrendo em sua casa? Se nós formos fazer uma ilustração, uma comparação, uma contextualização, qual é o peixe que está faltando na sua casa? Para Simão, faltava os peixes com os quais ele trabalhava para vender, para se sustentar, para se alimentar. Mas o que está faltando na sua casa, na sua vida, na sua família, eu não sei. Deus o sabe. Mas se você o convidar, ele entra, ele multiplica e você vê sinais, maravilhas, prodígios, milagres acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Aprendemos com Simão que quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele usa-nos
como nós somos. E aí vamos nos aperfeiçoando à medida que caminhamos, à medida que crescemos. Porque quando Jesus lhe chama, quando Jesus me chama, quando Ele nos chama para virmos como estamos. Mas à medida que nós vamos tendo intimidade com esse Deus, nós vamos sendo transformados. Que Deus transforme o seu lar a cada dia. Que Deus transforme a sua vida a cada dia. Que Deus transforme o seu coração para que você seja um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, usado nas mãos do Senhor para ser pescador de homem. Que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça. Vamos orar. Senhor, quero te pedir por esse que me vê, por essa que está me assistindo, de maneira que tu o transforme em um pescador de homem, para que ele possa ver o agir e mover de Deus em sua vida. Por isso, ser com essa família é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.